Fala galera, bom dia. Hoje aqui então, quinta-feira, 9 horas da manhã, dia 11/6/2020. Vamos falar hoje um pouco, continuar aquele tema que eu comecei a abordar ontem, sobre a Matrix. A gente vive numa simulação, então ontem eu trouxe para vocês um podcast, ficou um pouco comprido, 40 minutos, eu espero que as pessoas tenham paciência de assistir, se tiver um interesse também. Convido a todo mundo que tiver um interesse sobre esse tema a assistir ali aquele podcast, porque eu tratei sobre esse tema, desculpa, da Matrix, né? Mas eu dividi ela em duas partes, matrix binária e matriz quântica. Ontem eu expliquei um pouco da matriz binária, que está envolvida com essa relação. A gente vive numa simulação. Ontem eu expliquei que dá para entender que sim, mas que é completamente diferente você pensar que você vive dentro de um videogame, ou que a realidade é simulada e você não tem alma, que tudo é uma criptografia computacional, entendeu? São, são, são pontos interpretativos, né? As pessoas interpretam essa questão de forma muito abstrata e o pensamento começa a abstrair demais e as pessoas começam a se perder daquela síntese coerente que faz aquele tema fazer sentido. Então, por isso, depois que eu assisti esse vídeo dos amigos aqui, Flow Clips, eles conversando sobre esse tema, eu resolvi fazer esse vídeo explicando um pouco sobre a Matrix e dividir em duas partes. Por quê? Porque a Matrix, ela não se trata apenas de, de como você está vivendo uma vida e uma realidade que não é sua. Isso foi o que eu conversei com vocês ontem. Por que Matrix? Né? Por que dá para dizer que a gente vive numa simulação? Sabe outra coisa que dá para dizer? Troca a palavra simulação por teatro. As pessoas vivem interpretando personagens que não são elas mesmas. As pessoas nem lembram mais quem elas são, não sabem mais quem são. Estão ali interpretando alguém que elas querem ser para o coletivo delas. E elas, por consequência, acabam sendo aquela pessoa que muitas vezes ela mesma não se identifica, entra em depressão, acha que não está feliz na vida. Então essa é a matriz. Eu expliquei sobre a matriz binária, né? Não tem muito envolvimento diretamente associado com o que foi discutido nesse vídeo, porque o que foi discutido nesse vídeo eu vou falar agora. Nesse vídeo aqui, que seria a matriz quântica, que é a questão da interpretação cognitiva da realidade. Como é que funciona isso? A gente vive numa simulação, como se fosse um holograma. A realidade é holográfica. Como que funciona isso? Então vamos explicar um pouco isso. Depois que você tiver entendido binariamente que a gente vive sim numa matrix, porque a gente é conduzido pelo nosso coletivo a levar um estilo de vida que é um estilo de vida doutrinado, educado. As pessoas são educadas a seguir esse estilo de vida. É um estilo de vida, inclusive, padronizado, que você vai encontrar. ah, Todo mundo é igual, porra. Aquela pessoa que acaba sendo um pouco diferente é excluída, é rechaçada, é chacotada. As pessoas não aceitam as diferenças, né? E vocês sabem bem disso. A gente conhece a escola, como é que é a época da escola, aquelas crianças que a gente zoava, ou você talvez era a criança zoada, ou mesmo hoje no nosso coletivo ah, que deveria ser mais adulto, mas a gente sabe que não é a mesma bosta, né? As pessoas são iguais. As pessoas são ensinadas a serem iguais, a estarem dentro de um padrão.
são ensinadas a serem consumistas, são ensinadas que elas precisam ir para a escola, porque elas precisam trabalhar numa lista limitada de produtos e serviços que você pode oferecer para sua nação ali, né? As pessoas não conseguem fugir dessa caixinha e elas vão se tornando tão distantes de si mesmas, que elas esquecem a sua própria essência. Elas vão cada vez mais interpretando tanto um personagem que elas esquecem quem elas são em essência. Perdem a felicidade, perdem a motivação de viver, já não sabem mais quem são, e gera toda a confusão em que a gente vive, né? Então esse é um tipo de Matrix, só que aí entra a questão, a realidade agora. Vamos falar da realidade, né? Porque uma coisa é o teatro, uma coisa é você estar dentro da realidade. Mas e essa questão de a realidade, ela é ou ela não é holográfica? Então, para conversar um pouco sobre isso, eu vou querer analisar esse vídeo com vocês junto, tá? E fazer algumas observações. Vamos lá. Algoritmo no negócio que, em teoria, o código-fonte da física. Porra, será que não prova um pouco da teoria da simulação, que é o Elon Musk que curte pra caralho, por exemplo? Elon Musk curte pra caralho. Porra, velho, Elon Musk não é referência pra ninguém, hein? Sinceramente. A Elon Musk e a Tesla não é referência de empresa, nem de empresário, nem de genialidade, nem de teoria, nem de filósofo, nem de nada. Pra começar. Mas sigamos, isso daí, né? Tem gente que acha que o Elon Musk é grande coisa, que né, vai mandar a gente pro espaço no futuro. Porra, o Elon Musk é um falido, um quebrado. A Tesla praticamente não tem receita, não gera lucro. É uma empresa que vive de promessas e vive de ser resgatada e subsidiada pelo governo. Se vocês verem, por exemplo, a Tesla, só nesse momento que a gente teve todos os circuit breakers, né? Aí um pouco mais no começo do ano. A bolsa, o dólar, que estrutura toda a moeda mundial, isso é um assunto para outro vídeo, ele está falido, está quebrado. Deve mais de 4 vezes do que existe em dólar, se você multiplicar por 4, isso deveria voltar de juros para o emissor, que é o Banco Central Americano. Ou seja, 300% a mais do que existe em dólar deveria voltar para o banco. Isso significa que o dólar tem uma dívida pública de 300% a mais do que seu próprio valor. Que o seu próprio valor de mercado. Se você multiplicar todos os dólares existentes, se você somar tudo de moeda que existe no mundo, você precisa, você precisa acrescer 300% para poder voltar para o banco, para poder ter um equilíbrio entre produto e receita. Produto e o lastro financeiro ali, né, que deveria estar lastrado aos produtos, mas o dólar não tem lastro, né? Enfim, isso é um outro assunto, mas Elon Musk não é referência de nada para ninguém. Queria deixar isso bem claro. Vocês acham que a gente vive numa simulação? Eu acho que é possível, cara, bem possível. Eu, possível. assim, essa talvez é o que eu mais gosto de pensar, sabe? Mas eu não sei se eu acredito. Eu não sei se gosta. Eu acho muito da hora isso daí, tá ligado? As pessoas estarem abertas, receptivas. Fala, pô, velho, vamos filosofar, vamos pensar. O que é a vida? O que é a realidade? A gente vive numa simulação? Vamos lá. Eu gosto de pensar. Mas Sabe? pode ser muito ruim isso, a gente vê. A gente pode ser só uma simulação, nem alma temos. Mas aí que tá. Não seria ruim. Vocês já assistiram Westworld? Então eu vou sintetizar, era só isso mesmo que eu queria passar desse vídeo pra vocês. O cara vira e fala assim, pô, mas isso seria ruim. A gente nem alma tem, a gente é só uma simulação. E esse rapaz aí, ele vai virar e falar assim, aí que tá, eu entendi o argumento dele. Aí que tá, não seria ruim. Porque afinal a gente já tá vivo e não é ruim. Então, independente da teoria, bem dizer, ele quis dizer isso. Dependendo da teoria, se é simulação ou se não é, o que isso muda na tua vida? A tua vida já está acontecendo, é boa, você gosta. Claro, existem problemas, mas uma coisa é estar vivo, outra coisa é estar morto. Todo mundo quer estar vivo, todo mundo quer poder
experienciar algum tipo de problema. Às vezes a gente acha até que não, mas é porque não encostou na morte de verdade, não conhece a morte. Mas, sim, de fato, esse pensamento faz sentido, né? Mas não é bem assim, né, meu? Pô, como assim? Não vai mudar nada na tua vida? A partir do momento que você entende que a vida tem uma estrutura por trás e segue uma engrenagem, quer dizer, se existe uma hipótese que pode definir a vida, você acha que essa hipótese não vai mudar nada na tua vida? Como assim? É a mesma coisa que, sei lá, você é um engenheiro naval e falar, aí você tá lá, sei lá, na engenharia naval ali, vivendo no cotidiano. Aí o cara vira e fala assim: ah, eu não preciso entender da engenharia, das contas matemáticas, dos porquês da física por detrás do que eu faço, porque isso não vai mudar a minha vida. Porra, é entendendo as regras do jogo que você aprende a jogar, não é não? Se a gente entender que a vida segue esquematizações, segue parâmetros, existem regras, porque a vida é uma estrutura definida. Essa estrutura existe e ela é eterna. Se a gente aprende a entrar no ritmo dela, a, a estar harmônico com ela, logo a gente aprende a lidar melhor com a vida. A gente sofre menos, a gente aprende o porquê das dores, o porquê do caos, o porquê da desgraça, o porquê das mortes, né? Então é meio que aquela coisa das 7 leis universais ah, as 7 leis universais. São leis universais. Alguns levam para 11, 12. Vamos deixar em 7. São leis universais. Vamos colocar aqui que de fato elas são inequívocas e são reais. E são, de fato. Não é o meu objetivo agora provar isso. Tem um vídeo aqui no meu canal provando as 7 leis herméticas, explicando como é que funciona isso daí. Mas você entender as regras do jogo, muda o jeito que você joga o jogo. Você consegue planejar melhor seus próximos passos. Você deixa de estar à deriva de cair num buraco porque você não viu, porque você não sabia que você estava indo na direção que ia te levar para o buraco. E você aprende a entrar no fluxo, você aprende a lidar com a vida, a lidar com aquilo, né? Então a vida é uma simulação, a gente não tem alma. Olha, como que você pode entender isso? Eu sei que esse rapazinho loiro aí, ele é físico. Então vamos lá. Por que que existe essa teoria? Por que que muitas pessoas acreditam que a gente vive numa simulação? Numa holografia? Pô, vamos analisar uma questão aqui. Isso aqui é um pensamento um pouco profundo, mas é simples de ver. Tudo não é átomo? É exatamente isso que você ouviu. Tudo é átomo, correto? Tudo é átomo. Alguém pode negar isso que eu estou falando? Eu estou tocando nesse momento aqui numa mesa de madeira. Essa mesa é feita de átomos. O meu corpo é feito de átomo. Minha mão não passa na mesa. Olha aqui, ó, ela é rígida. Mas o vento é feito de átomo também. O fogo é feito de átomo também. A luz é feita de átomo também. Por que raios a minha mão não passa por uma mesa, não passa numa parede? Por que que se eu socar uma parede eu arrebento a minha mão? E se eu socar o ar, não acontece nada, eu vou estar socando o ar. O que que diferencia um átomo do outro? E o átomo, ele é 99,9% vazio. O átomo é 99,9% vazio. O núcleo dele seria
a ponta de uma agulha dentro de um campo de futebol. E a eletrosfera seria o perímetro ali do campo de futebol. Se o átomo é 99% vazio, como que ele pode formar coisas que a gente interpreta que é sólida, que muitas vezes é até maciça, né? Ah, uma chapa de ferro maciça. Te garanto que essa chapa de ferro maciça é 99,9% vazio, porque o átomo é 99,9% vazio. E como que um átomo, como que uma coisa que estrutura tudo que existe e que praticamente não tem massa, que seu corpo é 99% vazio, consegue estruturar corpos tão rígidos, sólidos, que a gente interpreta muitas vezes até como maciços? Para responder essa pergunta, eu te faço uma outra pergunta. O átomo, ele é uma partícula sólida ou ele é uma partícula vibracional? Ou seja, ele é uma partícula ou ele é uma onda? A física quântica já provou para nós que o átomo é uma onda. Ele é uma expressão, a partícula átomo é uma expressão vibracional. Para explicar isso melhor para vocês, o átomo ele possui 7 camadas. Isso a ciência sabe, né? KLMNPq. Essas camadas, por que são 7? Por que não são mais? Porque a partir do momento que o átomo se estrutura, ele se alcança e consegue se definir no seu sétimo ângulo uma partícula autossuficiente que se estrutura. São movimentos que, com a sua rotação, com o seu movimento ali, com a sua vibração relativa à nossa, faz com que a gente, em perspectiva, entenda aquela vibração como algo sólido. Vamos pensar no seguinte, imagina uma corrente. Uma corrente ali seria, se você está segurando a corrente, ela seria o raio de uma roda. Você começa a girar essa corrente, né? Ela vai formar um círculo, ela vai girar em círculo. É um raio girando, formando um círculo. Agora começa a girar muito, muito, muito rápido. Tão rápido que qualquer ponto que você encostar naquele círculo, a corrente vai estar. Logo, em perspectiva, a corrente está girando tão rápido que ela vai formar um escudo sólido na sua frente. Se a gente conseguisse girar ela rápido o suficiente, ela formaria um escudo sólido na sua frente. Porque na hora de você pôr a mão em algum lugar, ela já está lá. E do tempo de você pôr até o outro, ela já está lá. Mas você pode fazer isso rápido quando você quiser, porque em perspectiva ela está muito mais acelerada. Então qualquer ponto que você colocar ali, ela vai estar. Então, em última instância, em perspectiva do observador ali, que constata, ele vai interpretar aquilo como um escudo e não mais uma corrente. E o que é uma mesa se não vários átomos em conjunto, girando em velocidades que estão diferentes do nosso padrão rítmico consciencial, fazendo com que na nossa interpretação, na nossa tela mental, aquilo seja sólido. Mas não existe nada sólido que não possa passar a virar líquido ou gasoso. Isso a ciência sabe também. A ciência sabe que se você jogar um pedaço de um tênis, se você jogar um tênis na água, esse tênis vai estar diluindo na água. Vai estar diluindo e vai estar virando sólido. Desculpa, líquido. Por quê? Porque tudo dilui. Tudo, qualquer coisa que você acelerar, quando você coloca calor em qualquer coisa, o que acontece? As partículas não começam a se movimentar muito mais aceleradamente? O gás não expande quando você acrescenta calor, porque as partículas começam a ficar muito mais agitadas e ir para todos os lados?
O que você acha que acontece quando você aquece a água? Ela começa a evaporar. As partículas começam a ficar muito mais aceleradas e assim o ritmo passa daquelas partículas, passa do que a gente interpreta de sólido para gasoso, mas é só um ritmo mais acelerado. E quando a gente congela, o que a gente está fazendo com as partículas? Desacelerando, tirando aquele ritmo completamente acelerado, praticamente estagnando esse ritmo. Logo, congela, fica na perspectiva oposta ao gasoso. Então a realidade ela é perspectiva, porque a realidade é atômica. E tudo, em última instância, é energia. Energia vibracional. O que são as cores, se não energia vibracional? O que é o som, se não energia vibracional? E é por isso que tudo é energia. É por isso que você tem um campo magnético no teu próprio corpo, que a gente chama de aura. Porque você tem 7 chakras. Agora vamos fazer uma relação aqui. Por que existem 7 cores principais? Por que existem 7 notas principais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com sustenidos e bemóis, os seus intervalos. Tudo não é átomo? Tudo é átomo, certo? A realidade é estruturada e feita de átomos. Mas qual é a forma que o observador, que nós, seres humanos, seres conscientes, interpretativos, como que a gente comunga com a realidade? Não são com os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, audição, visão, não é? Quantos sentidos a gente tem? A gente tem 7 sentidos principais. Se você considerar os 5 principais, né, os 5 lá que o senso comum conhece, tato, olfato, audição, paladar, visão. Tem o 6º sentido, que é a premonição, né, que é conectado ali com o sentir, o abstrato, o quântico. E o 7º sentido é o ser interpretativo, que usa dos outros 6 para interpretar a realidade, né? É a própria interpretação, é a síntese. Então a gente tem 7 sentidos para comungar com a realidade. Só que cada um desses sentidos vai comungar com essa realidade atômica com 7 ângulos. Por quê? Porque vamos pegar o sentido da visão. Como que a visão vai... A visão vai olhar o quê? Tudo que a visão olha é átomo. Assim como tudo que a audição escuta é átomo. Assim como tudo que o tato toca é átomo. Você pode discordar isso de mim? Não, acho difícil, né? Para discordar isso de mim, você vai ter que discordar da ciência, porque a ciência sabe disso, não é segredo. Só que o átomo, ele possui 7 camadas. 7 camadas. Com 5 intervalos, que dá 7/12 camadas, ângulos, que estruturam a autossuficiência do átomo, né? O átomo ele consegue existir quando ele se alcança do vermelho para o azul, da onda mais lenta para a onda mais acelerada. O vermelho e o azul dão a mão no violeta, fecham o ciclo ali atômico e estruturam esse corpo atômico que dá origem à luz. São 7 camadas do átomo. Cada camada é um ponto vibracional, é uma densidade vibracional diferente. É uma frequência diferente. Por isso que quando você usa um dos seus 7 sentidos, vamos pegar, são 7 sentidos, não se esqueça. E o átomo possui 7 camadas. Então faz muito sentido a gente enxergar esse átomo com 7 cores. Porque cada camada do átomo vai ser uma cor diferente. É uma vibração diferente. Cada camada do átomo é uma vibração diferente. A gente vai enxergar cada camada como uma cor. Então o vermelho é uma cor, o azul é outra,
E cada uma dessas cores possui uma vibração. E quando você escuta o vermelho, você não escuta uma cor, você escuta uma nota. Mas essa nota, quando interpretada na visão, ela vai ser vista como vermelho e vai ser escutada como a nota. Eu não sei que nota que é o vermelho. Desculpa, eu poderia saber, mas eu não sei. Mas a gente tem isso, a gente ensina essa questão na escola de Lúcifer. Eu convido vocês a acessarem a, a nossa escola. A gente trata desses assuntos quânticos, a realidade, a Matrix. Convido vocês a conhecer aqui a aba Quero Entender, para vocês entenderem melhor a escola. Tem um textinho aqui autoexplicativo. E aqui na escola online, na aba Cursos, tem um curso que chama Proibido no Sistema. Ele é gratuito, é um compilado de todos os vídeos que a escola já postou no YouTube, que foi censurado, porque essas questões aqui o YouTube não gosta que a gente fala, principalmente no que diz respeito à realidade política, né, que foi um pouco do assunto da matrix binária que a gente conversou no último vídeo. Tá? Então a matriz quântica é a realidade quântica no qual estamos inseridos. É você entender que o mundo ao seu redor não é que ele é uma holografia, é que o mundo é atômico e o átomo é uma vibração. E essa vibração, quando vista, ela é definida. A gente define, o observador define. Então ele constata aquela vibração como uma mesa. Mas em última instância, são átomos vibrando. Aí os átomos se unem em moléculas, as moléculas se unem em tecidos, os tecidos formam músculos, os músculos formam o corpo, e assim existimos, certo? Mesma coisa a mesa, as fibras da madeira, os tecidos da madeira, são átomos, ligações atômicas formando moléculas. Aí a gente começa a ter uma densidade binária aqui para a gente falar, pô, a gente está longe da inexistência, do vazio do nada. Aqui a gente existe. Nossa realidade holográfica, você pode interpretar assim. Mas aí entra no que aquele cara falou. Não muda a sua vida. Na prática não muda, porque a vida continua sendo a vida. Agora que você entendeu que a realidade é atômica e que o átomo ele é onda e partícula ao mesmo tempo, em última instância ele é uma onda, que graças ao nosso ritmo mental, a gente consegue definir, constatar, né, o nosso ritmo mental em conjunto. Você perceba que os observadores em conjunto definem a realidade. Porque uma mesa só é uma mesa porque eu olho para ela, dou aquele sentido para ela e as pessoas ao meu redor também. A gente chama de mesa, é um móvel que a gente usa ali para colocar as coisas, para sentar, para comer. A gente definiu assim. Mas se não houvesse a definição do ser humano, do ser interpretativo para definir aquilo como uma mesa, o que seria? Nada, só átomos. Átomos. Nem nada seria, porque é o ser humano em coletivo que define a realidade. É o ser humano que olha para uma árvore e fala, mano, isso aqui é uma árvore. Ela serve para trocas de oxigênio, para a gente poder respirar, é a vida. É você que olha para um animal e fala, isso aqui é um bem-te-vi. É você que olha para uma flor e fala, isso aqui é uma rosa, ela é linda, ela tem um perfume maravilhoso. Você já viu alguma vez um chimpanzé ou vamos pegar um chimpanzé que consegue desenvolver um raciocínio lógico muito perto do humano. Você já viu algum chimpanzé valorizando uma flor como o humano valoriza? O que seria da flor se não houvesse o ser humano, o ser interpretativo, em conjunto para definir o valor daquela rosa, daquela flor? O que seria? Não seria nada. Seriam apenas átomos vagando pelo espaço. É meio aquele dilema. Se uma árvore, num lugar
que ninguém tá vendo, ninguém ouviu, não tinha ninguém lá. A árvore caiu. Ela faz barulho? Cuidado para falar que faz barulho, porque como você sabe, você ouviu? Ah, mas todas as árvores que eu ouvi caindo até hoje fazem barulho. Isso significa que todas, não pode existir nenhuma que não faça. Mas se ninguém viu essa árvore, como é que você pode falar que ela existe, que ela está lá? Ela está lá? Como é que você sabe se ninguém viu? Como você sabe que faz barulho se ninguém ouviu? É o observador que define a realidade. É o interpretador que, em conjunto, constrói, define e cocria a realidade. Porque a realidade, ela é quântica, ela é atômica. E o átomo não é matéria, como a gente está acostumado a pensar. O átomo é uma vibração que, em perspectiva ao nosso ritmo mental interpretativo, do ser interpretativo que é o homem, que é o ser humano, que define a realidade. E espero que tenha dado para ficar mais claro nessa questão do mundo, a realidade atômica. Ah, é uma holografia? Você pode entender assim, mas é a realidade, é o átomo, em expressão temporal, é o corpo da luz. Por que corpo da luz? Porque as 7 cores unidas plasmam a luz prata, que a gente enxerga, que nos faz ver no escuro, que plasma o sol. É esse corpo interpretativo que a gente feito das 7 camadas do átomo, que vão formar o quê? Vão formar átoros através do quê? Do cubo de Mettratton, do vetor equilibrium. Ó, vou pôr aqui, ó, cubo de Mettratton. O cubo de Mettratton é isso aqui. O que você está vendo aqui? Você está vendo um hexagrama proveniente da flor da vida. Se você não conhece esse tema, esse assunto, eu te convido a conhecer aqui a escola. Entra aqui no Quero Entender. A gente conversa sobre isso. Tô caminhando para o final do vídeo, tá, pessoal? Já está com meia hora aí. Mas só para deixar claro para vocês, para não deixar ponto sem nó, para que vocês não entendam, para que vocês consigam entender e buscar aquilo que faltou ali por aqui. Então, essa questão aqui do ponto alfa, beta, celta, formando a geometria sagrada, como que o micro e o macro têm a ver. Essa geometria, essa simetria que estrutura o átomo, pode ser entendida como a flor da vida. Por quê? Porque a flor da vida, em perspectiva masculina, se você traçar retas nisso aqui, se você traçar retas em concêntricas, você pega o centro desse ciclo, traça uma reta até o centro daqui, e vai traçando, você vai chegar no cubo de Mettratton. O cubo de Mettratton é esse corpo simétrico que a gente enxerga, que dá para você ver aqui um hexagrama, né? Ó, você está vendo um hexagrama aqui? Uma estrela para cima, um triângulo para cima, um triângulo para baixo. O que o hexagrama representa? Os 7 ângulos da luz. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no centro 7. Quem conhece o tema do cubo de Mettratton sabe que daqui saem os sólidos platônicos, toda a geometria, que é tudo na existência segue uma geometria, uma simetria, que é o que a gente fala aqui, ó. Tudo na existência segue uma simetria, segue uma geometria. Vamos entender o porquê e da onde vem isso? Vamos entender o porquê que toda essa simetria consegue se enquadrar no cubo de Mettratton e por que em última instância toda a simetria e geometria saem do cubo de Mettratton e da flor da vida? Por que isso acontece? Por que toda a geometria do mundo te convida aí a conhecer o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei?
Mas tem um livro do Drunvalo Melchizedek, que chama Flor da Vida, que ele explica de uma forma mais matemática, ele mostra ali as relações matemáticas dos, ah, do rosto, né? O padrão áureo ali, o Fibonacci, que é encontrado no aspiralar de uma flor, de uma planta. A vida segue padrões simétricos, estruturados, podem ser entendidos e resumidos na flor da vida. E a flor da vida, quando você traça retas nela, você chega no cubo de Metraton. E o cubo de Metraton, olha isso aqui que interessante, ó, Vector Equilibrium. O vetor equilibrium, o que você está vendo aqui? Ó? Um hexagrama. Se você pegar o cubo de Metraton, em 3D você vai conseguir enxergar o vetor equilibrium, que é essa simetria que estrutura a torus. O que é a torus? A torus é esse campo magnético ao redor do vetor equilibrium. Vamos pegar aqui, ó, torus. Isso é a torus. A torus, ela é formada por, tanto é que aqui você vê a torus dentro de um hexagrama. Que é isso que eu estou falando, é o cubo de Metraton formando a torus. E a torus, ela é o quê? O que isso aqui parece? Coloca o planeta Terra aqui no meio. Campo magnético da Terra. Ó, isso aqui não é uma torus? Ó, isso aqui não é uma torus? Olha aqui a torus. Torus. Polo norte, polo sul. Polo norte, sul magnético, norte magnético. Isso é uma questão interpretativa. Você vai definir onde é sul, onde é norte, né? Definiu, está definido. E a partir daí você constata. Então, nós, seres humanos, também temos o nosso campo magnético, que é a nossa aura. Vou pegar aqui, ó. Campo humano. Aí, ó, não é uma torus? E a torus vem da onde? Do vetor equilíbrio. Isso aqui, esse é o padrão simétrico geométrico da vida, que pode ser entendido como a flor da vida, a geometria sagrada, que é a própria estrutura do átomo. Mas você fala assim, porra, mas como assim você está falando que é a estrutura do átomo, mas você está falando que a Terra está inserida nisso também? Como é que funciona isso? O micro e o macro são perspectivas. O micro e o macro são estruturados por uma mesma simetria, uma mesma geometria. Que é aquela lei hermética, tanto abaixo como acima. Se você olhar para um átomo e olhar para um sistema solar, você vai ver o mesmo padrão, que é o que está mostrando essa imagem aqui. O lado esquerdo aqui você pode entender o quê? O reino atômico. Aqui na direita é o reino molecular. Olha como é igual. E no meio aqui, as moléculas, aqui a geometria na esquerda, simetria, né, a geometria da vida, as moléculas formadas de átomo. E aqui no meio são os padrões universais, né? É o universo, da forma que a ciência entende ainda hoje. Então, tanto acima como abaixo, porque a vida é quântica, a realidade é feita de átomo. Tudo que você toca, tudo que você enxerga, tudo que você sente e escuta é estruturado nas 7/12 camadas do átomo. Camada K, L, M, N, P, Q, com seus 5 intervalos, como do Dó para o Ré você tem o Dó sustenido ou o Ré bemol, que é um intervalo do Dó para o Ré. Você tem de uma camada para outra um intervalo, então 7/12 camadas. Cada camada uma cor, cada camada um som. O vermelho tem um som próprio, que vai ser ou o Dó ou o Ré, eu não sei qual desses que é o vermelho, mas dá para achar, a gente fala sobre isso na escola, tem no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Então,
ficou de novo com 40 minutos. Eu queria fazer mais curtinho, mas o assunto é longo mesmo, é um assunto profundo. Eu espero que tenha dado para entender e que eu espero que ajude vocês aí, sinceramente. A gente é uma família, estamos todos juntos. A Escola de Lúcifer é um movimento social e político que busca unir as pessoas no conhecimento, porque a gente sabe que o que mantém as pessoas na escravidão é a ignorância. Isso não é poesia, isso é mais pura realidade. Então a gente se une no conhecimento, porque através do conhecimento a gente sabe o que a gente tem que fazer para sair dessa escravidão. E a gente já está fazendo. E a gente já está até um pouco avançado nisso. Então eu te convido a sair dessa escravidão, a conhecer a verdade que a gente aborda aqui na Escola de Lúcifer. Não se espante pelo nome, porque se fosse para o nome dizer quem a gente não colocaria na cara assim. Porque as pessoas interpretam o nome Lúcifer como algo maligno, como se a gente quisesse fazer o mal. Mas se a gente quisesse fazer o mal, a gente estaria transvestido de pastor, né? A gente estaria transvestido de ovelha, não de lobo. Então tem um motivo, tudo tem um sentido, um significado. Aqui está escrito aula de alquimia e conscienciologia cristã. Já por esse vídeo, deve ter dado para entender o porquê alquimia e conscienciologia, né? Porque a realidade é consciencial, é estruturada na sua tela mental, é a sua observação que estrutura a realidade. Porque do lado de fora só tem átomo. Você define na sua mente o que esses átomos significam, o que eles representam. Mas não sozinho. Você não define sozinho. Existe uma estrutura, um corpo, que é o corpo da coerência. Senão todo mundo ficaria maluco e esquizofrênico. Cada um numa realidade paralela. Como que se define uma realidade em comum? Todo mundo definindo, todo mundo estando inerente a um corpo coerente, que faz com que todo mundo enxergue numa mesa, aquela mesa, a mesma mesa. Ninguém vai duvidar que é uma mesa. Ninguém vai duvidar que serve para que uma mesa serve. Ninguém vai duvidar que uma árvore é uma árvore. Porque nós em conjunto definimos. Porque nós em conjunto estamos baseados nesse corpo da coerência, que nos faz viver longe da esquizofrenia. Porque se o mundo é frequencial, o que impede de algo plasmar agora na minha mão? Ah, eu quero uma espada agora na minha mão. Tudo é átomo, tudo é só vibração, tudo é só uma interpretação da minha mente. Por que eu não consigo? Porque a realidade depende desse corpo da coerência, que estruturamos em conjunto. E isso quebraria o corpo da coerência. Isso deixaria as pessoas loucas, esquizofrênicas. O coletivo não permite isso ainda. Mas tudo que você sonha, tudo que você cria na sua cabeça, é possível ser real. Sabe como? Se isso for um sonho coletivo. Se isso não for um sonho só seu, mas for um sonho do coletivo. O sonho coletivo molda a realidade. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha em conjunto, em coletivo, é realidade. E a escola sabe disso, a gente entende isso. Tudo que a gente precisa é estar junto, porque a gente quer existir. Então a gente está criando formas de estarmos juntos, e estaremos, e não está longe. Convido você a fazer parte dessa revolução luciferiana que tomará o Brasil e que é só questão de tempo. Não fique de fora, luz para nós.